Oi, gente! Bem-vindos a mais uma imersão profunda no nosso material de hoje. Eu tô super animada porque nós vamos explorar um documento que, assim, vira de cabeça para baixo a forma como a medicina veterinária é praticada nas clínicas e nos hospitais. Vira mesmo. É uma mudança drástica. Totalmente. A gente tem em mãos as novíssimas diretrizes de consenso da IRIS para lesão renal aguda, a famosa LRA, agora na versão de 2024, e o foco, claro, é em cães e gatos. E o bacana é que a nossa missão aqui não é só ler as diretrizes. É extrair o suco prático dessas páginas, sabe? Exatamente. O nosso foco vai ser um aspecto crucial para a rotina diária de quem está ouvindo a gente. Vamos desvendar as principais diferenças no manejo da LRA que o animal já traz da rua, a comunitária, versus aquela LRA que, infelizmente, é adquirida lá dentro do próprio hospital. E a gente vai olhar para tudo isso através das lentes de quem realmente está com a mão na massa. Isso, para o pessoal da linha de frente. Os técnicos, enfermeiros, veterinários experientes, a equipe que segura as pontas na UTI. O que torna esse documento tão fascinante é um paradoxo que a gente enfrenta hoje. A medicina veterinária avançou de um jeito absurdo nos cuidados intensivos, com terapias complexas que salvam vidas o tempo todo. Sim, a tecnologia e o conhecimento deram um salto. Deram. Só que a ironia sombria dessa história é que esse mesmo ambiente de UTI, com todo aquele suporte vital, está aumentando vertiginosamente os casos de LRA dentro das clínicas. É um efeito colateral do nosso próprio sucesso, né? Pois é. E a premissa que a gente precisa estabelecer logo de cara é que a forma de lidar com um paciente que chega da rua, já em crise renal, exige uma postura da equipe que é drasticamente diferente de quando você precisa proteger um paciente internado. Proteger para evitar que ele desenvolva a LRA ali debaixo dos nossos narizes. Exato. É uma dinâmica de jogo completamente outra. Então vamos destrinchar isso por partes. Qual é a grande diferença na linha do tempo quando a gente compara essa LLA comunitária com a hospitalar? Porque eu imagino que a rotina da equipe mude da água para o vinho. Muda bastante. Na LRA da comunidade, o insulto inicial aos rins acontece lá fora. O cachorro pode ter, ingerido uma toxina, um anticongelante na garagem, ou pegou uma infecção severa sistêmica, tipo leptospirose. E aí a gente não sabe quando isso aconteceu. Esse é o pesadelo clínico. É o ponto cego temporal. Geralmente tem um atraso de alguns dias entre o momento que o rim é atacado e a hora em que o animal fica doente o suficiente para o tutor perceber e levar na clínica. Ou seja, quando ele entra pela porta, já é uma emergência armada. Já chega azotêmico. Os exames já vão mostrar aquela ureia e creatinina circulando em níveis altíssimos no sangue. Fica parecendo um trabalho de contenção de danos puro e simples. A equipe já recebe o animal no meio de um incêndio biológico. É bem por aí. E ficam tentando apagar as chamas sem saber direito como ou quando esse fogo começou. É um cenário de pura reação. O trabalho inicial tem que ser totalmente reativo. Estabilizar a crise aguda ganha prioridade máxima. E, ao mesmo tempo, a equipe técnica tem que bancar o detetive. Para descobrir o histórico. Sim, investigando o histórico para diferenciar rapidamente se aquela crise é uma lesão aguda, inédita, ou se o paciente já tinha uma doença renal crônica, uma DRC silenciosa que só descompensou agora. Entendi. E aí o ultrassom entra para ver o tamanho dos rins, coisas assim? Exatamente, tamanho do rim, um histórico de perda de peso lenta, tudo isso ajuda a montar esse quebra-cabeça. Agora, lendo a seção sobre a LRA hospitalar, os números dão um susto. A prevalência está disparando e a dúvida que fica para quem está ouvindo é se o animal já está no hospital, cercado de profissionais qualificados, como é que o rim começa a falhar ali dentro? É de forma quase cruel um reflexo do nosso sucesso em outras áreas, como a gente falou. As UTIs de hoje tratam rotineiramente pacientes geriátricos, cheios de comorbidades complexas. Animais que antigamente talvez nem tivessem chance, né? Exato. A gente coloca esses animais em cirurgias invasivas, horas de anestesia profunda, e isso frequentemente causa quedas perigosas na pressão arterial sistêmica. O sangue para de chegar direito no rim. Perfeito. Junta isso com o uso de classes potentes de antibióticos, analgésicos que dependem do rim para serem eliminados, pacientes em ventilação mecânica.
todo esse esforço para salvar um pulmão ou tratar uma sepse abdominal cria uma tempestade perfeita. Uma tempestade de estresse fisiológico num rim que já estava vulnerável. É exatamente isso. O impacto no dia a dia do técnico veterinário me parece ser uma inversão de papel, então. Se na LRA da rua a equipe tenta consertar freneticamente o que quebrou, na hospitalar o foco passa a ser vigilância contínua. Vigilância ativa e o tempo todo. E o documento menciona um detalhe que eu achei bem perigoso. Os primeiros sinais dessa falha renal no hospital são muito sorrateiros. Como a equipe percebe que o rim está parando se o paciente está na UTI por causa de um atropelamento, por exemplo? O rim, infelizmente, sofre em absoluto silêncio no começo. Se um cachorro está lá internado por causa de uma fratura complexa, qualquer sinal de letargia, uma febrinha, falta de apetite, a equipe vai logicamente culpar o trauma ou os analgésicos. Ninguém olha para um cachorro quietinho no pós-operatório e pensa, nossa, o rim dele está falhando. Ninguém. Os sinais ficam perfeitamente mascarados. É por isso que os pacientes internados com fatores de risco não podem depender só de você olhar para eles. Eles exigem monitoramento laboratorial e físico, no mínimo diário. O brilhante das diretrizes, que é a janela de 48 horas. É aqui que o técnico veterinário, a pessoa que coleta o exame ali na veia, vira o escudo do paciente. Como é que essa janela dita as regras do diagnóstico? O grande trunfo do ambiente hospitalar é justamente o poder do monitoramento em série. O gato que chega intoxicado da rua não traz um exame de sangue da semana passada no bolso para a gente comparar. Não tem linha de base, né? Nenhuma. Mas o paciente internado tem. Então as diretrizes da IRIS cravam uma regra fundamental com consenso de 100% do painel. Qualquer aumento igual ou maior que 0,3 mg por decilitro na creatinina sérica no intervalo de 48 horas já é, por definição, LRA. Nossa, é uma mudança de visão gigantesca, porque isso significa que o alarme da UTI tem que tocar mesmo se o valor final da creatinina ainda estiver dentro daquele intervalo que o laboratório diz que é normal. É exatamente esse o ponto. Fazendo uma analogia aqui, é como se a equipe de enfermagem fosse a segurança de um banco monitorando as câmeras. Um aumento sutil de 0,3 não é a porta do cofre já escancarada. É a maçaneta sendo discretamente forçada de madrugada. Adorei essa analogia, é perfeita. A equipe tem que soar o alarme na hora da tentativa de invasão, não esperar o exame ficar com aquele número vermelho no laudo no dia seguinte. A janela de oportunidade terapêutica está inteira na identificação dessa maçaneta forçada. Imagina um cão que a creatinina basal, coletada antes da cirurgia, era 0,8. Tá ótimo. Super normal. Aí 2 dias depois, o sangue é coletado de novo e o valor sobe para 1,1. Na imensa maioria dos laudos, 1,1 não tem nenhum asterisco do lado. Aos olhos desatentos, tá tudo lindo. Mas a verdade é que a filtração caiu absurdamente. Uma queda dramática. Se a equipe técnica só bater o olho na cor do laudo e não fizer a subtração comparativa matemática dessas 48 horas, o tempo de salvar aquele rim simplesmente evapora. E além dessa matemática do sangue, as diretrizes trazem o que a gente pode chamar de uma régua física, que é o controle rigorosíssimo do débito urinário. E os limiares para isso são muito baixos, claro, assumindo que o paciente está bem hidratado. A medição rigorosa do fluxo de urina é a pedra angular aqui. O painel define oligoanúria, que é quando a urina já está num ritmo insuficiente, como um volume menor que 1 ml por quilo por hora, se isso se manter por 6 horas ininterruptas. 1 mililitro é quase nada. E a coisa escala para anúria severa quando despenca para menos de 0,3 ml por quilo por hora na mesma janela de 6 horas. Quem está no chão da clínica fazendo isso acontecer é a equipe técnica. Pesando o tapetinho higiênico na balança de grama em grama. Né? Isso, pesando o tapete, quantificando cada gota nos sacos das sondas uretrais. É um trabalho muito meticuloso. O documento também me surpreendeu falando de biomarcadores que, para muita clínica, parece ficção científica, mas o painel trata como essencial. Eles falam de glicosúria normoglicêmica, cilindrura no sedimento e a tal da cistatina B. O que são esses marcadores? Pensa na cistatina B, ou na glicose aparecendo do nada na urina, como alarmes de incêndio supersensíveis.
Eles sentem cheiro da fumaça biológica muito antes do fogo aparecer no exame de sangue comum. Dá um exemplo dessa glicose. Por exemplo, se a equipe analisa a urina de um gato e está lotada de glicose, mas a glicemia no sangue dele está perfeitamente normal, isso é um alerta vermelho gritando que as células dos tubos renais sofreram danos estruturais severos. Elas perdem a força de puxar a glicose de volta para o corpo. Exato. O rim está efetivamente gritando por socorro muito antes da creatinina ter tempo de acumular no sangue. Mudando um pouco para o tratamento ativo agora. A parte do manejo de fluidos foi onde meu queixo realmente caiu. Parece que a gente está vendo o fim de uma era. O velho e bom soro fisiológico, o cloreto de sódio a 0,9%, que a gente vê pendurado em toda a gaiola, tomou um cartão vermelho do painel. A revolução sobre fluidoterapia nesse documento é total. E eles dividem o processo rigidamente. A fase 1 é a reanimação agressiva. O lema aqui é: o choque mata mais rápido que a uremia. Ou seja, antes de tentar lavar a toxina do sangue, tem que ter sangue fluindo nos órgãos. Fundamental. O choque de hipovolemia. A falta de volume circulante exige reversão rápida, em 1 a 2 horas. Já a desidratação severa dos tecidos é um pouco mais lenta, resposta ao longo de até 6 horas. E eles dão as doses para o pessoal da técnica administrar. São sim. Para o protocolo de bolos, em cães a gente usa entre 10 a 20 mililitros por quilo. Em gatos é mais conservador, de 5 a 10 mililitros por quilo. Mas voltando para o choque do documento, o cloreto de sódio é o 0,9%. Por que um fluido tão tradicional virou um veneno para o rim falido? O que ele faz lá dentro? O perigo do cloreto de sódio a 0,9% está na composição desbalanceada dele, especificamente na carga maciça, nada fisiológica, de cloreto. Muito cloreto de uma vez só. Isso. Quando essa avalanche química inunda os túbulos do rim, ativa um alarme intrínseco de emergência, o tal do feedback túbulo-glomerular. E o que o rim entende com isso? De forma simples, o rim interpreta esse excesso de sal como um sinal agressivo e decide contrair os vasos sanguíneos locais na hora. É uma tentativa equivocada de se proteger. O resultado é uma intensa vasoconstrição renal. Gente, no momento que o tecido está sufocando, precisando de oxigênio e de sangue circulando para sarar, o soro fisiológico vai lá e literalmente fecha a torneira arterial. Fecha a torneira. E como se estrangular a circulação não fosse suficiente, essa carga de cloreto ainda agrava severamente a acidose metabólica do animal. É muito assustador pensar que aquela bolsa de soro que a equipe conecta jurando que está hidratando e ajudando, está, na verdade, enforcando os rins por dentro. Pois é. O manejo correto, validado pelo consenso mundial agora, é focar 100% nos cristalóides isotônicos balanceados, o Ringer lactato ou o plasma light. E depois da reanimação com fluidos balanceados, a gente entra na fase 2, a manutenção. É aqui que entra o balanço zero, né? O famoso balanço zero. Assim que o animal chega na euvolemia, com as reservas de água normais, a matemática do soro vira um jogo de sobrevivência onde não dá para errar um número. Isso lembra muito as minhas tentativas trágicas de fechar planilha de gastos no fim do mês. Cada centavo que entra na conta tem que bater com o que sai, senão as finanças explodem. É bem isso, mas na UTI, os centavos são mililitros de vida. De um lado, a equipe anota cada gota de fluido da veia, água para diluir antibiótico, dieta enteral, e do outro desconta a urina, vômito, perdas pela respiração. E o erro nessa matemática é grave. O documento diz que ganhar 10% de peso corporal já é uma sobrecarga gravíssima. O limite de peso é brutal porque a consequência da sobrecarga não é só aquele edema pulmonar clássico. Ela causa congestão venosa no próprio rim. Como se o rim ficasse encharcado. Exato. O órgão funciona encapsulado numa estrutura que não estica muito. Se rola sobrecarga, o rim incha, a pressão dentro da cápsula vai lá em cima e o sangue novo, cheio de oxigênio, bate nessa parede de pressão e não consegue entrar. Quer dizer, a falha renal piora não pela doença, mas pelo tratamento errado. A gente vira a causa primária. O tratamento vira o vilão. A responsabilidade da enfermagem nesse ponto é surreal. O protocolo manda pesar os pacientes pelo menos 2 vezes por dia.
E tem uma regra que me deixou chocada, porque contraria tudo que a gente ouvia antigamente. Se o paciente na UTI para de produzir urina, entra em anúria, mas está hidratado, a equipe tem que desligar os fluidos imediatamente. E isso fere os instintos da velha escola, né? Durante décadas a gente aprendeu o dogma cego de lavar os rins com litros e litros de soro, custe o que custar. Sim, parecia que era só jogar água que limpava. Mas forçar bomba de infusão na veia de um animal que não consegue mais excretar não conserta a célula danificada. Isso gera um afogamento iatrogênico. A vigilância da balança e do saco de urina pela equipe técnica é a única coisa que impede o paciente de se afogar silenciosamente ali no leito. Nossa, afogamento iatrogênico. É uma imagem forte. E falando em derrubar dogmas, a sessão de farmacologia é bem agressiva na premissa de não fazer mal. Tem uma lista de medicamentos que o técnico tem que barrar na porta se vir na prescrição, né? Tem classes que têm que sumir da UTI nesses casos. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Eles têm contraindicação absoluta. Eles destroem os mecanismos de autorregulação que o rim usa para tentar manter o pouco sangue fluindo nos túbulos vivos. E além dos AINES? Os aminoglicosídeos, que são antibióticos superdestrutivos para os túbulos, e os contrastes iodados na veia para tomografia. Tudo isso tem que ser evitado a todo custo. O consenso também bateu martelo para enterrar a dopamina na nefrologia veterinária. Eu lembro de histórias do pessoal colocando dopamina em dose minúscula para acordar o rim e forçar a urina. Acabou isso. Acabou. Isso foi importado da UTI humana, com a esperança de causar vasodilatação direcionada no rim. Mas décadas de estudos mostraram que não rola. Não tem benefício nenhum. Nenhum benefício comprovado em melhorar a regeneração ou a sobrevivência. Pior, causa picos severos de hipertensão sistêmica, arritmia pesada e prejudica a perfusão do intestino. O risco para o coração engole qualquer benefício urinário imaginário. Então, tirando os vilões de cena, sobra a tarefa de administrar o que o animal precisa mesmo. Antibióticos vitais, por exemplo. Mas com o filtro do corpo quebrado, o tempo da droga no sangue muda tudo. O acúmulo tóxico é um perigo constante. Drogas de eliminação renal vão ter a meia-vida prolongada absurdamente. E o que a equipe faz? 2 estratégias. Ou aumenta o intervalo de horas entre as doses, o que preserva os picos altos necessários para certos antibióticos matarem bactérias, ou reduz a quantidade da dose injetada, mantendo o intervalo para deixar a medicação no nível plasmático mais raso e constante. É um xadrez farmacológico. E no meio da confusão da LRA, o documento fala que até 80% dos cães e 60% dos gatos desenvolvem quadros agressivos de hipertensão arterial. Os números são altíssimos. O teto de segurança é manter a pressão arterial sistólica abaixo de 160. Como que baixa essa pressão sem acabar de matar o rim de vez? Picos descontrolados podem descolar a retina do animal, dar convulsão, é gravíssimo. A droga escolhida de forma quase unânime pelo painel é a amlodipina. Baixa a pressão sistêmica e é segura para filtração. E tem as contraindicações aqui que pegam muita gente de surpresa. Exatamente. A equipe técnica tem que ficar super vigilante com prescrições muito comuns na cardiologia, os inibidores da ECA ou os bloqueadores de angiotensina. O enalapril e o benazepril são perigosíssimos na fase aguda. E a fisiologia explica isso certinho. No animal com coração doente, mas rim saudável, esses remédios abrem a porta de saída dos capilares do rim, abaixando a pressão lá dentro e protegendo o órgão a longo prazo. Isso mesmo, alivia a pressão crônica. Mas fazer isso no meio de uma falha aguda é como abrir as comportas de uma represa que está secando. A pouca pressão de filtração que sobrava cai para zero. A hemodinâmica do rim na crise fica por um fio, né? Se você dá o enalapril, corta brutalmente o único mecanismo que o órgão estava usando para tentar se manter. A filtração trava na hora e a azotemia explode. Da farmácia para a cozinha do hospital. O protocolo alimentar mudou muito também. A gente sempre via a ureia alta no exame e a primeira ordem era: tira a carne e corta a proteína da dieta. O que a IRIS 2024 fala disso? Deixa claríssimo que restringir proteína na fase aguda é um erro tático gravíssimo. O paciente com LRA está afundado num estado catabólico profundo.
O corpo começa a se devorar, né? O organismo, desesperado por energia, começa a canibalizar a própria massa muscular. Se a gente nega a proteína de alta qualidade nessa hora, a gente tira as ferramentas do sistema imune e a matéria-prima que os túbulos renais precisam para cicatrizar. E não dá pra ficar esperando o animal ter vontade de comer. Passou de 48 horas de anorexia, é sonda enteral obrigatória, né? Obrigatório. E para ele aceitar a comida, não pode ter dor extrema. A LRA inflama muito. Já que não pode usar AINES, a dor fica na conta dos opioides, tipo a metadona e buprenorfina. Exato. O controle multimodal da dor quebra o ciclo de estresse que, por sua vez, só aumenta mais a pressão arterial. Colocar uma sonda rapidinho com sedação leve que preserve o coração é o que separa o paciente que vai murchar e morrer do paciente que tem combustível para se regenerar. O problema é quando o suporte nutricional bate de frente com o caos do trato gastrointestinal. A gente entra na crise urêmica, que é o terror da equipe técnica. A ureia causa vômito que não acaba mais, úlceras em tudo que é lado. Não adianta passar sonda se o estômago não para quieto. A toxicidade da uremia cria uma náusea patológica contínua. Ela ataca o cérebro lá nos receptores de alerta e inflama a parede do estômago e intestino. Aquela injeçãozinha básica de antiemético não faz nem cócega sozinha. Tem que entrar com os dois pés na porta. O painel recomenda o protocolo multimodal essencial. Tem que atacar múltiplos receptores de náusea ao mesmo tempo. Eles listam combinar o Maroptan para silenciar as vias nervosas, junto com ondansetrona e a metoclopramida. E para blindar o estômago prostrado, taca o omeprazol na veia também. Controlar o trato gastrointestinal é o pré-requisito absoluto para parar aquela perda catastrófica de fluidos pelo vômito. É o que permite o animal tolerar as frações de água e comida na sonda. E aí a gente pode começar a corrigir o inimigo mais silencioso e fatal dessa história toda. O desarranjo dos eletrólitos. O maior alarme vermelho da UTI, o que compete com o afogamento iatrogênico em letalidade. A hipercalemia. Potássio descontrolado na veia. Esse não dá para esperar um minuto. A regra é agir no ato se o laboratório ligar avisando que o potássio bateu mais de 6,5 ou se a onda P sumir no monitor do eletrocardiograma e o coração ficar bradicárdico. Porque se o potássio disparar, ele despolariza as células elétricas do coração de um jeito irreversível. O protocolo de reversão é mecânico, rígido e em 3 etapas onde a ordem não pode falhar. O primeiro passo é focar 100% na proteção cardíaca, usando o gluconato de cálcio a 10% intravenoso. E a fisiologia disso é o que quebra o mito, eu achei fascinante. O cálcio injetado não diminui o potássio no sangue de jeito nenhum. Não abaixa nada. Ele funciona como se a equipe colocasse um colete à prova de balas no coração. O potássio continua armado no sangue, pronto para causar arritmia, mas o banho de cálcio estabiliza a membrana da célula cardíaca temporariamente. Perfeito. O colete não tira o atirador da sala, mas deixa o coração batendo e bombeando sangue para dar tempo da equipe da UTI preparar o resto. Exato. E aí, com o coração seguro temporariamente, a gente vira a chave para o passo 2, que é a redistribuição. Aí o jogo muda de proteger o coração para tentar esconder o potássio. A manobra é da insulina regular purificada junto com dextrose, claro, para evitar uma hipoglicemia fatal. Para que a insulina? A insulina força a abertura das portas das células do fígado e do músculo. Ela obriga aquele potássio solto no sangue a entrar e se esconder dentro das células. Mas, de novo, colocar a sujeira para debaixo do tapete salva as visitas na hora, mas não limpa a casa. O terceiro passo, a remoção, é vital para limpar o sangue de verdade. Exato. A gente usa o tempo ganho com o cálcio e com a insulina para lavar o paciente com fluidoterapia agressiva. O objetivo é forçar o rim a jogar o potássio fisicamente para fora na urina. E se isso não funcionar, se o rim estiver totalmente travado e o potássio voltar a subir? Aí a intervenção medicamentosa acabou. Tem que ligar a máquina de diálise para limpar o sangue mecanicamente. Dominar essas 3 etapas, da proteção à remoção, é o que salva pacientes todo dia. Mas as decisões erradas de fluidos e remédios lá atrás, que a gente discutiu hoje, geralmente são as grandes culpadas de a gente chegar nesse estágio. E é aí que a gente amarra tudo. Triunfar sobre a LRA no chão da clínica vai muito além de ter o equipamento mais caro. A sobrevivência do cachorro intoxicado no quintal ou do gatinho idoso na UTI está apoiada
inteiramente na capacidade de observação obsessiva da equipe técnica. 100%. É ter a paciência de colocar o animal na balança várias vezes ao dia, de medir cada mililitro de urina de madrugada e ter a base técnica para questionar prescrições de rotina que matam o rim. É barrar a bolsa de NaCl 0,9% ou impedir a injeção do AINE por entender a fundo a máquina quebrando lá dentro. O embate na LRA é a arte de contrabalançar de forma milimétrica o excesso que sufoca e a omissão que mata. A gente previne o choque iatrogênico para proteger o pouquíssimo tecido celular vivo que sobrou. Nossa função é construir uma ponte de tempo para o próprio rim conseguir fazer a regeneração dele aos poucos. E para fechar esse raciocínio da regeneração, tem um parágrafo silenciado lá na parte de prognóstico que dá um frio na espinha profundo. Altera tudo que a gente entende por vitória na veterinária. O texto diz com todas as letras que a recuperação visual do paciente muitas vezes é uma ilusão. Uma ilusão de perfeição, né? O cachorro ganha peso, corre, come super bem, os exames cravam os mesmos números bons de antes da LLA, cheira a velha concepção da alta médica absoluta. Mas não é. Não é. O documento é frio e crava. Esses cães e gatos, para o resto das suas vidas, têm que ser rotulados compulsoriamente como portadores de doença renal crônica, a DRC, no estágio 1 da íris. A cura gloriosa sempre inevitavelmente deixa uma cicatriz de néfrons mortos que o exame de sangue básico não mostra no dia a dia. O rim nunca mais é o mesmo. Isso joga para o ar uma questão bem filosófica para a nossa audiência digerir. Se cada insulto na vida consome a reserva orgânica do rim, se cada anestesia de 18 horas, cada crise ocultada por remédio diminui o tempo de vida do órgão, será que todo paciente que sai da UTI caminhando não está agora carregando um relógio-bomba invisível? É uma reflexão e tanto. A gente precisa mesmo questionar se existe de fato o conceito de alta médica definitiva pós-crise. É uma lente incômoda de usar, mas vital para quem vive a rotina de clínica levar para a roda de discussão do próximo caso complicado na UTI. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada pela escuta. Foi excelente. Um abraço para todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.